Como não poderia deixar de falar, vocês sabem que eu gosto muito das festas. Não sou uma pessoa festeira, mas as festas do Senhor, elas mexem muito comigo, as festas que a Bíblia traz pra gente, porque elas nos ensinam muita coisa, elas são cheias de significado, cheias de importância, cheias de valores. Então, Deus, através das suas orientações nas festas, né, nas ordenanças das festas, Ele sempre tem algo ali, né, para nos ensinar. E eu tenho aprendido muito com as festas. E vocês sabem que a gente procura não somente falar, comemorar, mas aprender, ensinar a respeito das festas do Senhor e de tudo aquilo que Ele tem para o nosso crescimento espiritual através desses ensinamentos. Amém? Durante muitos anos a Igreja do Senhor ficou à margem disso. Mas é sempre tempo de aprender. Amém? Amém. Bom, vou começar com o de praxe. Pentecostes em Atos. Abre lá a palavra do Senhor em Atos 2. Só mesmo para dar uma introdução. Atos 2 é a famosa descida do Espírito Santo que ocorreu nesse momento especial que é Pentecostes. Amém? Todos abriram? Atos 2, a partir do versículo 2 até o versículo 4, diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa é a passagem tradicional que nós sempre escutamos quando falamos sobre Pentecostes. Mas quando foi que começou a comemoração do Pentecostes? E o que é Pentecostes? Porque o texto que a gente leu hoje aqui fala de um acontecimento sobrenatural que foi já previsto por Jesus. Ele falou: ficai reunidos no mesmo lugar, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo. Então, já foi um aviso para os discípulos, né, para os apóstolos, para os seguidores do Messias. Não eram apenas os 12 que estavam ali reunidos, né, na época os 11, porque o substituto não tinha sido eleito ainda, mas não eram somente os 11, tinham mulheres, tinham outros seguidores. A Bíblia nos relata que tinham ali por volta de 120 pessoas, aguardando com ansiedade. E isso é uma das características de quem deseja o Espírito Santo. Vou falar uma coisa para vocês que é um segredo para quem deseja, né? Para quem quer algo a mais da parte do Senhor. O Espírito Santo deseja ser desejado. Ele quer ser desejado por nós. Ele não quer vir sobre as pessoas que estão simplesmente naquela postura de se Ele quiser, Ele me batiza. Quando Ele quiser, Ele me batiza. Não é assim. Ele quer ser desejado, Ele quer ser ansiado, Ele quer ser necessitado. Uma vez nós estávamos num lugar e tinha uma pessoa que verbalizou que queria muito ser cheia do Espírito Santo. Queria receber o batismo com o Espírito Santo. E ela estava, aparentemente, humanamente falando, externamente falando, né, em busca do batismo com o Espírito Santo. Ela, pelo menos, verbalizava isso. Mas aí houve um determinado momento em que nós tínhamos a oportunidade. Estávamos ali num ambiente propício. E quando o pastor Adriano foi orar por esta pessoa, o Espírito Santo falou para ele: não ore. Porque ela não quer. Esta pessoa não quer. Porque esta pessoa não queria de fato. O Espírito Santo sabia que não era desejado. Então, meus queridos, o primeiro segredo sobre o recebimento, o batismo, o selo do Espírito Santo
é o quanto você deseja. Será que eu realmente quero? E para que eu quero? Então, Pentecostes que nós conhecemos, que a igreja cristã conhece, é esse Pentecostes, é a descida do Espírito Santo. Quando nós falamos, né, sobre o ensino de Pentecostes, nós nos remetemos à descida do Espírito Santo. Só que a Bíblia, nós acabamos de ler aqui em Atos, a partir do versículo 1 de Atos 2, fala que ao cumprir os dias de Pentecostes. Então já era alguma coisa que acontecia antes da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo então desceu por ocasião de uma festa cujo nome é Pentecostes. E o que é Pentecostes? Pentecostes é 50 dias. O nome já sugere um prazo, né, um tempo. Pentecostes é 50 dias e 50 dias de quê? O outro nome de Pentecostes, o nome original do hebraico de Pentecostes, o nome da festa é Shavuot. Shavuot significa semanas, porque Pentecostes é a contagem de 7 semanas exatas a partir da Páscoa. Então são 7 semanas, que dão 49 dias, a partir do dia seguinte ao dia da Páscoa, que dão 50 dias para o dia de Pentecostes. Então, 49 dias depois, no primeiro dia depois, que é o 50º dia, é o dia de Pentecostes. Por isso, Pentecostes, Shavuot, festa das semanas, né, que também é conhecido como festa das semanas, ou festa da colheita. Porque é exatamente na festa da colheita de trigo. E uma curiosidade interessante, que quando o judeu comemora essa festa, eles normalmente leem o livro de Ruth. Porque se a gente lembrar, o livro de Ruth acontece nesse período. Elas chegam no final da colheita da cevada, que é período de Páscoa, fazem a colheita da cevada e chegam ao final, né, ao período de Pentecostes, que é a colheita do trigo, que é onde Ruth tem todo aquele cerimonial ali com Boaz, né, e tem toda aquela simbologia. É um livro muito rico, é um livro que fala da origem também do nome desta igreja, né, que é Goel, porque Boaz tem essa figura do parente remidor, da redenção, do remidor, do vingador. Então, Ruth, ela é uma figura dos gentios, dos goim, né, para o judeu, é uma figura gentílica, em que eles entendem que eles, como nação, vão ser exemplo e alcançar, vão abraçar as nações gentílicas. Então, eles celebram Pentecostes, lendo o livro de Ruth, tendo ela como exemplo de que as nações do mundo serão alcançadas pela nação de Israel. E de fato já foram através de Jesus, né? Mas Pentecostes também, né, como eu disse, é uma festa de colheita. E é uma das 3 festas principais que o povo judeu faz a peregrinação. É uma daquelas 3 festas que a gente já explicou aqui, que o homem, todo sacerdote, tinha da sua casa, né? Toda a família tinha que se apresentar diante do Senhor. A primeira festa a gente já comemorou esse ano, que é a festa de Páscoa. A segunda festa é a festa de Pentecostes e a última festa é a festa de Tabernáculos, que é Sukkot. Então é Pessa, que é Páscoa, Shavuot, que é Pentecostes, e Sukkot, que é Tabernáculos ou cabanas. Essas 3 festas são também festas de primícias. São também festas onde as pessoas vão levar os primeiros frutos, as primeiras colheitas, e não se negociava, não se vendia, não se fazia negócio, comércio com a sua colheita antes de ir ao templo e entregar a primícia. Isso era uma ordenança do Senhor para o seu povo, e assim eles faziam. Então, por isso, também é uma festa rural, é uma festa de colheitas, é uma festa de gratidão ao Senhor. São essas as 3 festas em que o povo ele declara, né, a gratidão ao Senhor pelas bênçãos da colheita, pelas bênçãos daquilo que o Senhor tem feito por eles. Mas qual é a primeira ocorrência de Pentecostes? A gente começou hoje o culto cantando uma música que fala de um episódio em Êxodo. E a gente saiu de Páscoa. Páscoa
significa, a mensagem central de Páscoa é libertação. Um povo que saiu do Egito. Se trouxermos hoje para os nossos dias, nós que saímos do pecado, do mundo, que simboliza o Egito, simboliza a nossa escravidão antiga, onde nós saímos, de onde nós éramos. E fomos libertos pelo Senhor. O sangue do Cordeiro marca isso. Então, o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, o sangue do Cordeiro sobre as casas das pessoas que, obedeceram. Então, tudo isso está assim andando, está atrelado, andando lado a lado. Saímos da Páscoa e fomos em direção à peregrinação. Queria que vocês pensassem comigo sobre esse povo que foi liberto do Egito. Era um povo que era cativo 400 anos. Imagine que 400 anos de escravidão não existia ninguém dentre o povo que conhecesse a liberdade, que soubesse o que era ser livre, que soubesse o que era ter algum patrimônio próprio, escolha própria, identidade, que tivesse sonhos, que projetasse o seu futuro, que pudesse pensar por conta própria no sentido de empreender outras coisas, de ter decisões sobre o seu futuro. Porque o escravo não decide essas coisas, concordam comigo? Então, se você nasce no meio de um povo que já está ali há séculos sendo escravo, a sua mentalidade é de escravo. A sua forma de agir é de escravo. E de repente esse povo se tornou livre. De repente esse povo estava num deserto. De repente esse povo não tinha que acordar de madrugada no dia seguinte para construir obras, para fazer cimento, para fazer tijolo para o seu senhor. Não tinha nenhum capataz, trazendo chicotadas nas suas costas. Não. Era um grande povo, só acostumado com a escravidão, peregrinando pelo deserto. E o que fazer com essa mentalidade de escravo? Então, por isso, Deus caminha com eles pelo deserto e leva eles num ponto necessário para tirar a escravidão dentro desse povo. Em Páscoa, nós aprendemos que Deus, ele se apresentou para o povo como um Deus que poderia se tornar aquilo que nós precisássemos que ele se tornasse. O povo também estava acostumado, esse povo escravo, também estava acostumado a ver os deuses do Egito, e não eram poucos. E as pragas que Deus mandou foram para desmoralizar, para quebrar, para derrubar cada, entre aspas, poder daqueles deuses do Egito. Então, cada praga derrubava uma autoridade de deuses do Egito, diante do povo e diante dos egípcios. E Deus se apresentou para o povo como Erie, Asher, que é eu serei o que serei. Na nossa tradução está eu sou o que sou. Mas isso quer dizer, eu vou ser aquilo que vocês precisarem que eu seja, sempre que vocês precisarem. Então, se você quer um Deus de guerra, você vai ter um Deus de guerra. Se você quer um Deus que sara, você vai ter um Deus que sara. Se você precisa de um Deus de provisão, você tem um Deus de provisão. Por isso, na Bíblia, nós encontramos vários nomes para Deus. Porque ele é o Erie, Asher, é aquele que é suficiente para nós em todos os momentos da nossa vida para o que nós precisarmos. Então, você não precisa ter vários deuses, vários santos, vários guias. É um Deus que é suficiente e poderoso para qualquer necessidade que você tenha. E isso ele se apresentou ao povo, dessa forma. E agora a gente tem um povo escravo, agora liberto, mas com uma mentalidade de escravo. E a escravidão, ela suga algumas coisas importantes nossas. Ela suga a nossa identidade, porque tem muita gente que é escrava, ainda na mente, e não tem ideia do valor que ela tem. Quantas pessoas vocês conhecem que mesmo depois do novo nascimento,
mesmo depois de terem aceitado Jesus como Salvador, mesmo depois de terem passado lá pela Páscoa, terem o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas, ainda andam como escravas. Não sabem quem são, não sabem para que foram chamados, não entendem o valor que elas têm. E por isso, aceitam qualquer coisa, vivem de qualquer jeito, não têm perspectiva. A escravidão também rouba bens, porque o escravo não tem bem. O escravo, se ele se casa, a esposa dele é escrava. Os filhos que ele vai ter nascem escravos, não nascem libertos. Ele não tem qualquer perspectiva de juntar um dinheiro, de comprar um campo, de possuir alguma coisa, porque tudo que ele vier a ter é do seu dono, porque ele é um escravo. Então, a mentalidade escrava também suga a nossa ideia, o nosso desejo de empreender, de ter, de conquistar, de progredir, de sonhar, de ter projetos, né? De ter sonhos, propósitos. Sonhos e propósitos é outra coisa que uma mentalidade escrava suga, tira. É impressionante quando eu vejo pessoas que acordam, vivem, dormem, para no dia seguinte acordar, viver e dormir. Saem de casa simplesmente para trabalhar, sem propósito, independente de qual seja o trabalho. Mas não tem um foco na vida, não tem um objetivo na vida, não tem um sonho, não tem uma inspiração. A gente tem um canal na igreja que fala sobre... Perdão, a gente tem no canal da igreja nós temos uma playlist, um assunto que fala sobre cultura do reino. E na cultura do reino nós falamos sobre a questão da missão e do nosso foco, o alvo que nós temos como cidadãos do reino é o céu. É a eternidade. Então, se nós não vivermos pensando, né, na nossa eternidade, o nosso foco está errado. Mas você também pode ter sonhos, propósitos aqui na Terra. Quando nós nos permitimos ter a mente ainda cativa, lá atrás da nossa velha natureza, da época que nós éramos escravos, nós não progredimos. Eu lembro que quando eu casei, meu esposo ele gostava de ter uma frase, e isso impactou muito meu pai, que meu pai repete, de vez em quando ele fala sobre isso. Um homem sem metas ou um homem sem sonhos é um homem morto. Porque você não tem o brilho de viver quando você não tem aspirações, quando você não sonha, então você não quer nem crescer, não quer nem progredir em nada na vida. E a gente vê em várias passagens que o Senhor, o nosso Pai, Ele nos quer crescendo. É de glória em glória, de vitória em vitória. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. É uma crescente, é um progresso, é um processo. Até mesmo o nosso relacionamento com o Espírito Santo é assim. É processo, é progresso, é contínuo. Nunca pense que o lugar onde você está, né, seja espiritualmente, né, seja intelectualmente, tá bom. Queira sempre crescer, queira sempre melhorar, queira sempre se aprimorar para ser um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um servo melhor. Sempre podemos melhorar. E a mentalidade de escravo também nos traz um padrão moral do lugar onde nós estamos, de escravo. Do lugar onde nós estávamos, perdão, de escravo. E a gente acaba reproduzindo o que nos é dado. Porque o escravo, ele tem padrão dos outros, não um padrão próprio. Não um padrão moral próprio, mas é o padrão do seu capataz, é o padrão daquele que é o seu dono. Então a primeira ocorrência de Pentecostes que nós encontramos está no livro de Êxodo. E para entendermos melhor o porquê, né, do livro de Êxodo abrigar esse momento, eu vou explicar para vocês o que significa o Êxodo. Ah, mas Êxodo eu sei o que é, saída de um lugar para o outro.
né? É o êxodo do povo do Egito, saindo do Egito para Canaã, passando pelo deserto. Ok, em português realmente êxodo é a saída de um povo de um lugar para o outro. Porém, o nome original de êxodo é Shemot. E Shemot, em hebraico, significa nomes. Curioso, um livro com o nome de nomes. Nomes, por que nomes? Deus leva muito a sério os nomes. Os nomes na Bíblia, eles trazem propósito, chamado, missão e identidade. Os nomes têm um significado importante. Ao longo da palavra, ao longo da Bíblia, a gente vê várias situações de Deus mudando o nome de alguém, né? Ou Deus falando, olha, o nome dessa pessoa vai ser tal. Deus chama pelo nome. Quando nós encontramos na Bíblia nomes específicos, pode buscar, que tem ali um segredo, tem ali um porquê daquele nome. Como eu falei, quando a gente era escravo, uma das coisas que a mentalidade de escravo nos rouba é a identidade. E por isso, porque uma das coisas que o nome nos traz é a identidade, que Deus ele instituiu Pentecostes exatamente num livro que tem um título de nomes. Porque ele precisava trazer para nós e trazer para o seu povo que estava saindo do Egito uma identidade. Além da identidade, ele também queria nos nortear com propósitos, com missão e com um chamado. E eu queria que, dito isso, você abrisse a palavra do Senhor em Êxodo. Êxodo, capítulo 19. A partir do versículo 1 até o versículo 8, Êxodo 19. A partir desse texto, é exatamente nesse momento que Deus ele se manifesta com muita similaridade com o que nós lemos aqui em Atos. E é aqui que é instituído o primeiro episódio dessa festa, né, de Pentecostes. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, e como vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e achou os anciãos do povo e os expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Sinai. Versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte. Esse sonido de buzina, em outras traduções, está ao toque do chofar. De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava,
porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina, ou o soar do chofar, ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Tentem imaginar essa cena. O Senhor aparece para Moisés, pede para ele subir o Monte Sinai. Lá ele fala, orienta, para que ele desça e dê algumas orientações ao povo. Você vai falar para o povo se preparar, para o povo se santificar, para o povo lavar as suas vestes, para o povo se preparar, porque daqui a 3 dias, no 3º dia, eu quero falar com vocês. É nesse 3º dia que iria ser a grande manifestação do Senhor. E quando amanheceu esse 3º dia, Deus se apareceu, Deus desceu até o monte, até o cume do Monte Sinai, numa nuvem espessa, escura. E eles viram e ouviram coisas que os deixaram, temendo. Que Deus é esse? Que poder é esse? Na sequência, Deus dá ao povo um pronunciamento. Deus queria falar com o povo nesse primeiro momento, do alto do monte, enquanto Moisés estava lá embaixo, e Deus queria falar ao povo e a Moisés, mas que todo o povo escutasse que Deus estava falando com Moisés e com o povo. Deus estava ali confirmando também a autoridade de Moisés diante do povo. E ali ele começa a trazer o seu pronunciamento, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Interessante e curioso que a palavra mandamento não existe no original hebraico. Seriam as 10 palavras, ou as palavras de Deus, ou os pronunciamentos de Deus. Era a palavra de Deus ali que estava sendo entregue para o povo naquele momento. E o povo escutou do próprio Deus a voz soando do alto do Sinai, cada um dos seus pronunciamentos, cada um das 10 palavras que Deus disse do alto do monte. Vamos acompanhar logo depois desses 10 pronunciamentos que a gente conhece muito bem. Depois, se você quiser dar uma lidinha em casa, é a partir do versículo 1 do capítulo 20 até o versículo 17. Tá? Então, versículo 18... O versículo 18 diz o seguinte: E todo o povo ouviu trovões e relâmpagos e sonido de buzina, o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, ouvimos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temam, porque Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se achegou à escuridade onde Deus estava. A primeira manifestação de Deus para o povo foi aqui, nesse momento, aonde o povo viu. Até então, o povo tinha visto os milagres do Senhor através das pragas, viu o mar vermelho se abrindo, mas dessa vez ele viu Deus se manifestando com um poder que trouxe temor. Eu gosto muito de trovão, tempestade, gosto do barulho que isso me traz, sempre gostei, sempre tive prazer nesse fenômeno da natureza. E uma vez eu estava numa reunião de oração e uma pessoa se levantou. Ninguém precisava dizer para mim que aquilo era hebraico. Eu sabia que aquilo era hebraico. E eu nunca tinha escutado hebraico antes, não daquela forma. E ele falava e traduzia. A voz dele soou para mim como um trovão. A sensação que eu tinha, e de fato era,
era que Deus estava falando naquele lugar pela boca daquele homem. Eu conhecia a voz dele. Não é que a voz dele estava mudada, mas a voz dele estava transformada. Era a voz daquele homem, mas com uma entonação, com um poder sobrenatural. Ele estava falando como se estivesse trovejando. Eu creio que foi isso que o povo escutou aqui, porque ele via e ouvia manifestações de Deus. E quando eu escutava Deus falar, era ao mesmo tempo uma sensação de tremor, porque dentro de mim tremia, mas ao mesmo tempo paz. Era algo que não trazia medo, trazia temor, daquele vibrar, o corpo vibrava, o corpo tremia por dentro. Mas ao mesmo tempo era paz, porque eu sabia que era o meu pai que estava falando, apesar de estar com uma voz trovejante. Então foi uma experiência interessante que eu lembrei enquanto eu estava preparando essa ministração e o Espírito Santo me lembrou essa sensação. E eu acho que foi essa sensação que o povo teve de sentir Deus falando dentro dele. Então Deus, ele usa esse episódio. Ele quer usar esse episódio do Monte Sinai para tirar a escravidão de dentro do povo e mudar a sua identidade, lhe dar um novo nome. Lembra que lá em Apocalipse, quando nós chegarmos diante do trono, ele vai nos dar uma pedrinha com um novo nome? Nomes têm muito significado. Lá na glória, nós receberemos um novo nome. O nome que nós temos aqui é para o chamado, para a missão, né, que nós temos aqui na terra. Mas lá nós seremos transformados, corpo transformado, glorificado e nome mudado. E era isso que Deus queria fazer com o povo aqui. Mudar a sua história, mudar a sua identidade. Falar, né, povo, agora vocês são livres. Agora vocês não têm que ter uma identidade de escravo, agora a identidade é de filho, porque vocês são meus. Se vocês quiserem, eu poderei ser o Deus de vocês. Povo peculiar, povo amado. Basta obedecer. E é exatamente isso que ele veio trazer no alto do monte. A sua lei, as suas palavras, os seus mandamentos. Que não foram só os mandamentos do Senhor que foram trazidos no alto do monte. Foi toda a lei. Né? Então, eu até fiz uma analogia sobre essa questão do padrão moral. Será que a igreja hoje tem um padrão moral que quer imitar a cultura do reino? Ou quer imitar os padrões do Egito, que é a escravidão? Se no nosso comportamento hoje você vê alguma similaridade com a cultura egípcia, com a cultura do mundo, é porque ainda há traços de escravidão em nós. E eu queria que você saísse daqui hoje fazendo uma reflexão, uma autoanálise. Davi era ótimo para isso, né? Davi, ele gostava de fazer essa viagem para dentro de si mesmo e convidava o Espírito Santo, o Senhor, para ajudá-lo nessa viagem. Quando ele orava, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Era uma viagem que ele precisava fazer, uma viagem para dentro de si, mas que ele pedia ao Senhor, que conhece ele e que nos conhece mais do que nós mesmos. Então pergunte ao Senhor, Senhor, o que há ainda de escravidão dentro de mim? Será que o que ainda do meu tempo de escravidão, o que ainda persiste dentro de mim? Será que me limita no meu caminhar, me limita na minha caminhada, no meu crescimento espiritual, me limita no meu progresso financeiro também, me limita no meu aprendizado, me limita no meu relacionamento com outras pessoas, limita a minha visão de mundo, limita os meus sonhos? Aonde está a minha limitação? Ou será que a ideia de escravidão está mudando a forma de eu agir? Os meus padrões
estão conforme o mundo, se o meu olho brilha com os padrões morais do mundo, tem alguma coisa errada. Se a minha carne se inclina para os padrões morais que o mundo fala, e se eu quero repetir as regras que o mundo dita, é sinal de que eu ainda tenho algum traço de escravidão dentro de mim. Então está na hora de eu buscar essa libertação, de eu buscar essa identidade nova, de eu pedir ao Senhor, Senhor, muda a minha mente. Faz igual Paulo falou lá em Romanos 12, né? Transforma, renova a mente. Tem um nome dessa festa que eu deixei para falar aqui por causa do seu significado. Lá atrás, os judeus tinham um nome específico para essa festa, por causa exatamente desse momento, que é Hag Matan Torá. Hag é festa, Matan é entrega e Torá é o Pentateuco. Então, Hag Matan Torá era a festa da entrega da Torá. E foi exatamente isso que aconteceu no Alto do Sinai, naquela manhã, do terceiro dia do terceiro mês, depois da saída do povo do Egito. Deus veio para o povo. E como é que ele poderia mudar a identidade de alguém? Como é que ele pode trazer um novo nome? Como é que ele pode trazer uma nova realidade? Como é que ele pode mudar a nossa visão de mundo e nortear esses padrões morais? Através de leis, através de palavras, através de norteamento na palavra. Então foi exatamente isso que ele fez no Alto do Monte. E é exatamente essa a primeira comemoração, o primeiro real motivo de Pentecostes. Até hoje, os judeus celebram Pentecostes, celebrando a palavra de Deus, celebrando a lei. Só que eles se atêm à lei do Senhor, né? Eles se atêm aos 5 primeiros livros. E aí eu parei para pensar, poxa, é diferente, né? Você falar Torá e você falar Pentateuco. Pentateuco é a reunião dos 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Nesses 5 livros tem concentrado a lei do Senhor. Mas é diferente eu falar Torá de eu falar Pentateuco. Porque Pentateuco significa 5 livros. Mas e Torá? O que significa Torá? Tirando o preconceito, né, sobre a questão hebraica, sobre a língua e todas essas coisas que a gente, né, que a gente entende, Torá significa lei. Mas é muito mais do que isso. Como qualquer palavra em hebraico, né, não é somente isso, ela é muito mais do que isso. Porque a raiz de Torá é Yará. E a raiz da palavra Torá, ela me dá direção, alvo e encaminhamento. E essa raiz, ela me dá a palavra Moré, Ioré e Morechá. Moré é professor. Então a lei, ela é nosso guia, que nos dá direcionamento, alvo, encaminhamento e nos ensina. Ioré é lançar, arremessar. A lei do Senhor, ela nos leva longe. E é um arremessar com violência, não é um jogar. É um arremessar com força, com violência. É assim que a lei faz conosco. A palavra de Deus, as orientações do Senhor, as palavras dele, o pronunciamento dele, nos levam para muito longe. E Morechá, que são chuvas. Chuvas que regam a terra e produzem alimento. A palavra de Deus, ela vem sobre nós como chuva. Ela nos alimenta, ela nos sacia, né? Ela nos lava, nos limpa, né? A lavagem da água pela palavra. É isso que simboliza também na palavra, na Bíblia, né? A lei. Só que eu falei Hag Matan Torá, né? O Matan é entrega. E por que não seria, por exemplo, a festa do recebimento da Torá? Porque Deus estava entregando a Torá no alto do Monte Sinai.
né? A lei, vamos falar a lei. Deus estava entregando a lei, um novo padrão moral, um novo direcionamento para o povo entender agora que eles não tinham que andar como os egípcios andavam. Agora eles eram um novo povo, com uma nova aliança, com um novo Senhor, com um novo Deus. Então tinham, né, um novo padrão moral. Porque nem todos recebem. Assim como a salvação, ela é oferecida a todas, ela é entregue a todos, mas nem todos recebem. A lei, ela foi entregue, mas não necessariamente é recebida. Inclusive ali, para aquele povo. Mesmo eles tendo falado, não, Moisés, tudo o que o Senhor falar, nós faremos. E fizeram. Eles estavam aqui no 3º mês de caminhada. E quantos anos eles caminharam no deserto? Exatamente porque não obedeceram. Êxodo 20, 18 a 21, que nós lemos agora há pouco, mostra que Deus chamou a todos para estar no monte. A primeira orientação que ele deu a Moisés é: faz o povo se preparar, chegar no pé do monte, não tocar no monte num primeiro momento. Mas todo o plano do Senhor é que o povo subisse no monte. Era desejo do Senhor falar diretamente ao povo lá em cima. Por isso nós cantamos hoje a primeira música, né? Então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E aí a música continua: me faz entender que a tempestade é você, que o vento forte é você, que a chuva forte é você. Quantas tempestades a gente não passa? Quantas chuvas fortes a gente não está passando agora? Quantos trovões, às vezes a gente não olha e de repente não teme. Eu vou dizer para vocês que Moisés também temeu, mas ele foi. Lá em Hebreus, capítulo 12, o apóstolo Paulo falando sobre, fazendo um paralelo entre o Monte Sinai e o Monte Sião, ele fala que Moisés tremeu. Ele também temeu, também teve medo. Mas ele confiava num Deus de prodígios, de sinais, de maravilhas. E mesmo tendo medo, ele subiu o monte. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Subir o Monte Sinai, geograficamente, não era coisa fácil, como não é ainda hoje. Era uma caminhada longa, íngreme, cheia de acidentes geográficos. Era um monte. Não era fácil. E naqueles poucos dias, Moisés subiu e desceu aquilo ali várias vezes, porque Deus chamava: Moisés, vem aqui. Agora Moisés desce lá e fala com o povo. Agora Moisés, vem aqui de novo. Moisés desce lá e fala com o povo. Mas a última subida era para o povo subir também. Mas a gente leu aqui. Lê de novo para vocês. E todo o povo viu trovões. Trovões aqui não são trovões, são vozes. Eles viram vozes. Porque a palavra para trovões, no original, é kolot. A palavra que está no lugar de trovões. Foi traduzida para nós como trovões, mas eles viram vozes. Era aquela sensação que eu falei para vocês, né? Da voz de Deus como um trovão. E os relâmpagos aqui, a palavra certa é lapidim, que são flâmulas ou tochas. Aí eu fui no dicionário. Flâmula é uma chama pequena, uma pequena chama. Exatamente o que foi visto lá em Atos. Pequenas chamas que eles traduziram como línguas de fogo. Já viram quando a vela está acesa, que fica aquela chamazinha pequenininha? Aquilo ali é uma flâmula. E aquilo não lembra uma língua de fogo? Exatamente isso que foi visto no Sinai e que foi visto também lá em Pentecostes, em Atos, que a gente está vendo aqui que também é Sião, né? Que um foi no Sinai e o outro foi no Monte Sião. E o sonido da buzina, que era a voz do chofar. Então eles viram a voz do Senhor através, né, do céu, com manifestação, com fogo, com tremor, monte fumegando. E aí disseram para Moisés: Moisés, fala tu conosco que nós ouviremos. Não fale Deus conosco. O povo temeu. Não quis subir o monte. Mesmo Moisés falando: não temam. Deus só quer provar vocês. Deus quer mostrar para vocês
porque Ele é poder. Vocês não precisam ficar com medo da manifestação de Deus, porque Ele não quer consumir vocês. Mas mesmo assim, o povo só quis conhecer, ver o Senhor de longe. E ainda hoje, tantos de nós não queremos pagar o preço para subir este Sinai, porque dá trabalho, queridos. Sabe, às vezes a gente precisa subir, enfrentar pedregulhos, fazer, sacrifícios. Às vezes são renúncias, às vezes são algumas coisas que ainda estão nos atrapalhando ou nos acompanhando da mentalidade de escravo, que nos pesam nas cargas para poder subir o Sinai. E a gente não quer fazer esse esforço que Moisés fez. Mas a gente deixa de absorver a presença da nuvem, a presença da glória se manifestando dentro da nuvem. Deus trabalha com aqueles que se dispõem a chegar mais perto e que enfrentam essa subida do Sinai. Porque Ele quer se relacionar de perto conosco. Por isso que a outra tentativa dele em se relacionar de perto conosco foi ali em Atos. Vocês fiquem reunidos no mesmo lugar. Atos não teve uma manifestação muito diferente do que lá em Êxodo com Moisés no Sinai. Também teve manifestação de glória, de fogo, de línguas, de tremor. Foi um vento forte e impetuoso que causou temor nas pessoas que estavam do lado de fora. Alguns achavam que estavam mais ligados, alguns entenderam, cada um na sua voz, aquilo que estava acontecendo. Mas aqueles que estavam desligados, tem uma palavra, inclusive, numa das versões que eu li, que falam os homens tementes a Deus, aqueles judeus tementes a Deus, ouviram cada um em sua própria língua. Mas alguns outros pensavam que eles estavam bêbados. Às 9 horas da manhã. A Bíblia fala que foi a hora nona. Então, tanto uma manifestação contra a outra foi na mesma hora, na mesma ocasião, no mesmo momento, no mesmo horário, no pé do monte e lá no cenáculo. E o cenáculo é no Monte Sinai. O cenáculo é no Monte Sião, não é no Sinai. O Monte Sinai representa esse temor do respeito à presença de Deus. Já o Monte Sião, ele representa a liberdade que nós temos em Cristo. É como se fosse a lei e a graça. No entanto, não diminuam a autoridade e o poder da graça. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele nos foi dado também de uma forma tão poderosa quanto foi o derramamento da palavra. Lá em Êxodo nós tivemos o derramamento da palavra e em Atos nós tivemos o derramamento do Espírito Santo. E eu queria encerrar essa palavra com você lendo sobre o último derramamento que vai acontecer. Pedro, assim que terminou lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Pedro, assim que saiu ali do cenáculo e começou a falar, ele falou: hoje se cumpriu o que a escritura de Joel predisse. Mas eu quero fazer uma pequena ressalva na palavra de Pedro. Não que Pedro estivesse errado, mas a profecia de Joel, ela foi cumprida parcialmente. E eu queria que você confirmasse comigo agora. Lendo lá em Joel 2, 28. Joel 2, versículo 28 diz o seguinte: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre todos os servos e todas as servas naqueles dias derramarei o meu espírito.
E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, e assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Concordam comigo que ainda tem muita coisa para ser cumprida nessa profecia de Joel? Ela iniciou em Atos 2, lá no Monte Sião, mas ela continua. E é papel da igreja buscar o Espírito Santo. Sabe uma coisa que me deixa intrigada, que me chamou a atenção? É que quando os apóstolos saíam para pregar, você vê isso acontecendo com Pedro, com Paulo, quando eles saíam para pregar, e eles chegavam num lugar, eles perguntavam: vocês já foram batizados? Vocês já receberam o dom do Espírito Santo? Eles precisavam se certificar de que as pessoas já tinham sido seladas com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma ferramenta importantíssima. Só para eles? Não. Para nós também. É uma ferramenta importantíssima para a pregação do Evangelho, para a expansão do reino e para a vinda do Senhor Jesus. O que Joel está falando aqui é que vai haver um grande avivamento para preparar a noiva do Cordeiro para a vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos estar prontos, aptos. E a manifestação do Espírito Santo na vida de cada um de nós é uma ferramenta poderosa e necessária para que nós sejamos agentes transformadores para a igreja dos tempos do fim. Para que nós possamos, de fato, dizer Maranata, mas cooperar com esse Maranata. Amém? Então, que se cumpra em nós, que se cumpra no nosso tempo, esse avivamento. Que realmente haja um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Esse vai ser o grande derradeiro mover de Pentecostes. Amém?